Olá, está começando mais uma edição do Entre Linhas. O encontro do tropicalista Tom Zé com o diretor Felipe Hirsch, conhecido por seu trabalho à frente da Sutil Companhia, resultou numa apaixonada epopeia dos povos que formaram a nossa língua. O espetáculo Língua Brasileira, em cartaz no Sesc Consolação, em São Paulo, partiu da canção de Tom Zé e contou com a colaboração do coletivo Ultralíricos. Como foi a gênese do Língua Brasileira? Hoje a gente chama de tetralogia involuntária, porque a gente não tinha ideia de continuar esse processo, mas eu acho que vem muito de um outro espetáculo chamado Selvageria, que foi um espetáculo composto a partir de documentos históricos brasileiros, recolhidos na Biblioteca Goethe Mindlin, e também nos verbetes do Rubem Borba. Muitos daqueles documentos não estavam sequer traduzidos, né? E eram documentos muito importantes que a gente traduziu de maneira só para a nossa pesquisa, mas que eu espero ver um dia, inclusive, publicados. E dali a gente começou a procurar um novo caminho e cruzamos com Tom Zé. No princípio, quando a gente começou a conversar, eu estava propondo a ele fazer alguma coisa com o disco Estudando a Bossa. Porque normalmente os discos do Tom são discos conceituais, né? Todos conceituais, assim. E essa música era uma música com quase um single ali dentro. E eu falei, puxa, eu acho que é uma grande metáfora, assim, do que a gente está vivendo. Eu não queria fazer espetáculos mal criados contra o que a gente está passando, contra esse governo. A gente tem muita raiva, né? Eu queria falar sobre o Brasil mais metaforicamente, mais com signos. E eu acho que a língua diz isso. Um dia ele ligou para mim e disse, olha, Tom Zé, eu achei essa música Língua Brasileira, esse tipo de assunto é muito mais a coisa que eu estou habituado a levar para palco. Inclusive, ele praticamente já tinha os assistentes, a Ieda Pessoa, o Caetano Galindo e o Eduardo Navarro, que são especialistas na língua, na história da língua. E aí começaram a me mandar material que eu ia fazendo cada música, mas o Felipe estava sempre junto, orientando e tal. Ele criando, construindo, com a genialidade dele, e aí a gente vai montando um pouco o roteiro junto com esse disco, né, que vai sair, esse disco que vai sair em breve. O musical tem um pé em cima da grandeza da palavra teatro, e outro pé em cima da canção. A peça especificamente é um passeio poético. Ela tem uma primeira parte, um prólogo, que a gente chama de Cosmogonias, que é uma relembrança, uma lembrança de que essas línguas já estavam ali. A gente vai fazendo esse passeio em 5 atos, que vem desde dos celtas, né, dos proto-celtas, dessa parte europeia, até que passa pelas navegações, onde surgem as misturas, né, de línguas, né, os crioulos africanos, asiáticos, até o encontro com as línguas nativas e posteriormente a escravidão, né, e essa força que existe do Banto, do Yorubá, do Fon na nossa língua e na nossa formação também. E chega, por fim, no século XX e XXI. Já chega numa virtuose, numa sofisticação enorme da língua portuguesa brasileira. Como é que foi o trabalho com os atores para decorar esses textos nas línguas mais diferentes e algumas nem faladas mais, né? A gente vem trabalhando há bastante tempo junto, né, no Ultralíricos, então são 10 anos, são pessoas que muito unidas em relação a um projeto, a pensar o projeto junto, a criar. É um coletivo mesmo de artistas, não é algo assim, olha, faça isso, tudo se discute muito. A outra coisa que eu sinto assim é que eles se apaixonaram, e é muito importante isso. Eu acho que vem aí a segunda parte, que é a parte técnica, que é essa que você está perguntando. E aí é difícil, e aí é um processo complexo, porque existe muito material que vem do mundo inteiro, que eles têm que escutar. A partir do momento que eles passem a entender aquilo, porque não adianta você escutar e tentar decorar, a entender realmente como um texto. Eles gravam de novo, volta para essas pessoas,
Essas pessoas revisam e aí vem consultores em cima. Então, para cada língua, a gente teve uma consulta. Agora, a gente só se deu realmente por feliz quando a gente sentiu que eles estavam falando aqueles textos. Não a língua, mas falando aqueles textos e não simplesmente repetindo a musicalidade deles. Que chique, bicho, o bicho no muro, nua, a cidade é Pompeia. Que bicho chique, bicho, o bicho no muro, nua, a cidade é Pompeia. Olá, gente! Estamos de volta e você sempre me vê aqui nesse quarto que eu transformei na minha biblioteca. E você se pergunta se nesse paraíso de livros de papel também existe lugar para ele, o famoso leitor de livros digitais. Existem várias marcas e também existe a possibilidade de você abrir mão desse aparelhinho aqui, que afinal de contas custa dinheiro, e ler pelo celular, ler pela tela do computador, pela tela do tablet. O fato é que a leitura de livros digitais já se tornou uma realidade. Hoje em dia, quem gosta de ler certamente em algum momento já experimentou a sensação de ler um livro digitalmente e os números comprovam isso. Um levantamento de uma consultoria que avalia o mercado editorial mostrou que no ano da pandemia a venda de livros digitais aumentou 80 e poucos por cento, 83%. Acontece que esse número, que foi naquela época dos primeiros meses da pandemia, impulsionado por muitas promoções agressivas, ele se manteve mesmo depois da abertura gradual do comércio, o que mostra que muita gente, naqueles primeiros momentos da pandemia, experimentou pela primeira vez a leitura de um livro digital, gostou e passou a continuar lendo digitalmente também depois que a pandemia foi arrefecendo. Ainda é, lógico, uma porção pequena do tamanho do mercado editorial brasileiro. Algumas consultorias estimam que gira em torno de 6%, mas o fato é que a leitura digital está crescendo e em algum momento ela vai se tornar ainda mais comum, a ponto de que a gente já começa a se perguntar se esse tipo de leitura traz benefícios, é tão vantajosa e é tão importante quanto a leitura do papel, se elas se equivalem. E a verdade é que a gente pode ler, a gente deve ler na plataforma que a gente quiser, mas existe sim uma certa diferença da maneira como a gente lê aqui no digital e a maneira como a gente lê um livro de papel. Por exemplo, quando a gente está analisando um livro digital, o nosso cérebro, ele não se atenta a seguir as linhas com a mesma concentração. Ele faz como se a gente estivesse numa rede social ou lendo uma notícia na internet. Ele procura palavras-chave. Isso faz com que a gente leia de maneira mais rápida, mas também de forma um pouco mais desatenta. Por isso, alguns especialistas recomendam que a gente reserve as leituras digitais para aqueles livros mais leves, mais fáceis, mais divertidos, aquelas aventuras que a gente pode ler quando está fazendo uma viagem de ônibus ou de avião. Afinal de contas, esse aparelhinho aqui é 1000 vezes mais leve de se carregar numa viagem do que um livro de papel. Agora, para fazer uma leitura que exige mais concentração, porque a obra é mais desafiadora, se for um texto que você tem que tomar notas ou prestar realmente muita atenção em cada uma das palavras, talvez seja melhor dar preferência para o livro de papel. E a verdade é que essas duas formas de leitura podem conviver tranquilamente e o ideal é que a gente treine o nosso cérebro a fazer leituras eficientes nas duas modalidades. E inclusive que a gente experimente também a modalidade dos audiolivros, que chegou há pouco tempo no Brasil, mas já está conquistando o seu público cativo. O importante, como eu sempre falo, é procurar aquilo que se gosta de ler e ler um pouco todos os dias. Bom leitor não é aquele que lê muito, é aquele que lê sempre. Dentre as tragédias gregas, sem dúvida, Rei Édipo, de Sófocles, é a mais popular, principalmente após Freud ter criado o conceito de complexo de Édipo. O termo psicanalítico descreve o processo no qual a mãe se torna o primeiro objeto de desejo da criança, levando ao conflito com a figura do pai. Obviamente, Freud não estava dizendo que o Édipo grego sofria de complexo de Édipo, mas que todos nós encenamos em nossa vida psíquica o drama que aconteceu com o lendário personagem. Pois na peça de Sófocles é exatamente isso que ocorre. Édipo mata seu pai, Laio, rei de Tebas, e se casa com sua mãe, a rainha viúva Jocasta. Com um detalhe fundamental:
Ao cometer esse duplo crime, assassinato e incesto, Édipo não sabia que Jocasta era sua mãe, nem que Laio era seu pai, muito menos rei de Tebas. Quando a peça tem início, Édipo é o rei da cidade, que se encontra assolada por uma peste. Ao consultar um oráculo, ou seja, a voz divina ouvida através de uma sacerdotisa, descobre que a maldição da cidade se deve à impunidade do assassino do antigo rei. Começa então uma investigação digna de romance policial, na qual Édipo descobre ser ele mesmo o criminoso, e isso graças a desastrosas coincidências. Ao tentar fugir à predição de que mataria o pai e desposaria a mãe, ele acaba cumprindo esse abominável destino. Muito mais do que um macabro drama familiar, porém, Sófocles expôs o abismo que há entre os desígnios divinos e a limitação dos esforços humanos para decifrar os enigmas da existência e escapar do infortúnio. O último livro que eu li se chama Chifre. A escritora é Adelaide Ivanova, uma escritora pernambucana. É um livro bem metafórico, posso dizer que é sobre raiva, sobre esperança, desilusão, sociedade. É um livro político. E um livro que me marcou ultimamente foi a trilogia Jogos Vorazes, que é da autora Susannah Collins. É uma distopia que vários adolescentes lutam para o entretenimento do governo e é muito legal. Eu li o Dom Casmurro, de Machado de Assis, e conta uma história de amor pela visão do Bentinho, sobre a esposa dele, a Capitu. E aí fica naquela dúvida que ele passa como se ela tivesse traído ele. E fica assim, será que ela traiu mesmo ou eram os ciúmes dele que ele tinha em relação a ela? Depois do intervalo, tem Friedrich Dürrenmatt em dose dupla. A narrativa à pane do cultuado dramaturgo e escritor suíço inspira teatro e cinema. O Entre Linhas volta já. O espetáculo A Pane, com direção de Malou Bazin, leva para o palco do Teatro FAAP, em São Paulo, a obra do suíço Friedrich Dürrenmatt, que teve versões para conto, peça teatral e radiofônica e faz um jogo cênico em torno da justiça e seus elementos mais contraditórios. Obrigado pela hospitalidade, Sr. Busto. O senhor não está aqui à toa, Sr. Traps. Quanto custa o pernoite? Nada. Mas pode nos fazer um favor. É um jantar, né? Na nossa encenação a gente estilizou, de um grupo de aposentados de uma cidade pequena que brinca de fazer julgamentos para se entreter, né? Com as suas antigas profissões, um juiz, um advogado, um promotor e um carrasco. Nós encenamos as nossas antigas ocupações. Suas antigas ocupações. Brincamos de tribunal. Ótimo. Chega um visitante e eles brincam com ele desse julgamento, não é? Frequentemente os meus hóspedes têm a gentileza de se colocarem à disposição. O Dürrenmatt escreveu várias versões da Pane, né? Para conto, para peça radiofônica. De qual você partiu para fazer o espetáculo? Quando a gente foi montar a peça, eu descobri que o próprio Dürrenmatt tinha feito. Ele fez radionovela da Pane e ele fez uma adaptação para teatro. A adaptação de teatro é uma peça enorme, ele sai um pouco da estrutura do conto. Pra você ter uma ideia, ele começa com atores ensaiando para montar isso. A gente usou a adaptação do Dürrenmatt no sentido textual, né, as palavras, o jeito que ele fez os diálogos que ele construiu, inclusive a questão da brincadeira dele de dois vereditos, isso está na peça, mas me mantive no trilho do conto. Alfredo Traps. Eu telefonei lá no hotel. Como é que foi viver essa personagem que é um estranho ali naquele cenário? O que se estabelece na casa, né, com a chegada dele, ele não domina aquele ambiente, o ambiente dos tribunais, e também tem um pouco a cerimônia, a sofisticação dos vinhos, do banquete, de toda a relação. Ele tenta dizer que ele está acostumado, né, mas você vê que
em pequenos movimentos, fala, opa, ele não é dessa classe, né? Ele está ascendendo, e aí ele vai se perdendo um pouco na questão do vinho, e aí ele vai entregando mais ainda, né? Um pouco essa coisa de ser mais emergente, um pouquinho cafona, enfim. É uma comunhão, de fato, né? Uma celebração de gerações da peça, e é um presente para mim. Eu quero propor um brinde especial ao nosso amigo, nosso modesto Alfredo Traves, que o destino benevolente trouxe para o meio de nós. Uma Magnum Chateau Haut-Brion. É um texto complexo, porque o personagem, ele inventa tudo no momento para fazer essa acusação. Então, ele busca linhas absurdas. Ele não conhece nada da vida pregressa desse personagem, de qual eles estão julgando. Então, é uma loucura, porque ele vai por caminhos que eu, como ator, ainda hoje, acho tão absurdo e que acaba convencendo esse personagem e que realmente ele é culpado. Ele aceita a culpa. Eu nunca podia imaginar que houvesse uma peça sobre justiça com essa maneira engraçada de olhar a justiça e, ao mesmo tempo, uma maneira terrível. Olha, eu acho que tem duas coisas que me tocam muito nessa fábula, assim. Uma, a própria introdução do Duhamel ao texto, dizendo, nesse mundo de panes, né? Não é só essa pane. E ele chega a citar um mundo onde quebram, né, barreiras, onde caem aviões, onde se espalham vírus. Ele fala isso, todo mundo acha que foi um jogo nosso, isso está no texto do Duhamel. Ele diz, ainda existem histórias possíveis, ainda vale, para mim eu fico pensando, ainda vale fazer teatro, né? Ainda vale a metáfora, apostar na metáfora, né? E sobre a brincadeira com a justiça, eu acho que ele me põe uma inquietação. E eu gosto muito do fato de não finalizar essa resposta assim, sobre a justiça, mas ele diz, isso foi uma coisa inventada por nós homens para justificar coisas. O prazer de nossa tertúlia está em desvendar um assassinato. Lá vem essa história ridícula de novo. Os senhores querendo me convencer que eu cometi um assassinato. Hilário, senhores, hilário. Mesmo a pessoa mais inocente esconde culpas inconfessáveis e passíveis de punição severa. É esse o pressuposto, irônico e ambíguo, de A Pane, de Friedrich Dürrenmatt. Mais conhecido como dramaturgo, o escritor suíço de língua alemã também foi poeta, pintor e se aventurou pela narrativa policial, como nessa novela intrigante que gerou diferentes versões para peça radiofônica, teatro, televisão e cinema. A principal delas tem a autoria de Ettore Scola, o diretor de Nós que nos amávamos tanto e Feios, Sujos e Malvados. Lançada em 1972 e disponível em DVD e streaming, a adaptação de A Pane, feita por Scola, tem o título A Mais Bela Noite da Minha Vida e traz como protagonista o ator Alberto Sordi, ícone cômico do cinema italiano. Na trama, um caixeiro viajante viaja pela Suíça quando seu carro sofre uma avaria. Enquanto espera pelo mecânico, encontra acolhida na casa de um juiz, que o convida para jantar com seus amigos. Todos eles nonagenários, como o próprio anfitrião, e todos aposentados do sistema judiciário. Um advogado, um promotor e até um ex-carrasco. Nesses encontros, regados a vinhos e iguarias descritas com volúpia por Dürrenmatt, os convivas costumam encenar um julgamento de personalidades históricas como Jesus e Joana d'Arc. Eles então convidam o hóspede acidental a fazer o papel de réu, e o que seria apenas um jogo se transforma num tribunal macabro. Os anfitriões esmiuçam a vida do caixeiro viajante e descobrem que as pequenas iniquidades que ele confessa estão por trás de grandes culpas, de que nem o próprio acusado desconfia. Simples em sua estrutura teatral, a narrativa de Dürrenmatt é mirabolante dos significados possíveis. Pode ser uma reflexão sobre os absurdos de uma justiça caquética, sobre a culpabilidade essencial do ser humano, ou até mesmo
hipótese reforçada pelo filme de Héctor Scola, uma maliciosa insinuação de que o crime torna as vidas sem brilho mais interessantes. Em O Eu Soberano, a historiadora e psicanalista francesa Elisabeth Roudinesco analisa o significado de questões identitárias como gênero e raça para a subjetividade contemporânea. Em Senhor TV, A Vida com Meu Pai, Flávio Cavalcante, a trajetória de um dos maiores e mais controvertidos apresentadores da televisão brasileira é reconstituída por seu filho, Flávio Cavalcante Júnior. Parque Industrial de Patrícia Galvão, Apagu, é a nova edição do livro considerado o primeiro romance proletário da literatura brasileira. E O Verão Selvagem dos Teus Olhos, da portuguesa Ana Teresa Pereira, traz o mesmo diálogo da ficção com o cinema, presente no premiado romance Karen. No início desse ano, uma escola do Tennessee, nos Estados Unidos, decidiu banir do currículo a história em quadrinhos Maus, de Art Spiegelman, por considerar que a obra tem linguagem grosseira e censurável. Publicada de forma seriada ao longo dos anos 1980 e em livro a partir dos anos 90, Maus foi a primeira graphic novel, ou romance gráfico, a receber o Prêmio Pulitzer, atribuído a obras literárias e jornalísticas. O tema de Maus é o Holocausto, o extermínio de milhões de judeus durante o regime nazista, narrada na forma de uma fábula em que os judeus são ratos e os carrascos são gatos. Ao abordar um tema com tal complexidade, Maus deu reconhecimento inédito às graphic novels, antes associadas a super-heróis e ao universo da fantasia. Mais do que isso, o livro de Spiegelman entrou na lista dos títulos fundamentais da chamada literatura de testemunho, com relatos de sobreviventes de campos de extermínio, como Primo Levi e Elie Wiesel. No caso de Maus, a dinâmica do testemunho é incorporada à estrutura da narrativa, em que um jovem cartunista, o próprio Spiegelman, ouve o relato de seu pai, Wladek, um judeu polonês. Algumas cenas de nudez, de assassinato e suicídio, em especial da mãe do autor, foram apontadas como razão para banir Maus do currículo escolar. Mas por trás dessas restrições à linguagem supostamente obscena da HQ, podem estar o negacionismo e o supremacismo xenófobo de um estado conservador como o Tennessee, onde há uma profusão de grupos contra minorias de gays, feministas, muçulmanos e, claro, judeus. E a polêmica ganhou amplitude quando, num debate da TV americana sobre o veto a Maus, a atriz Whoopi Goldberg declarou que a perseguição de judeus pelos nazistas era coisa entre brancos, minimizando a obsessão antissemita e, portanto, racista de Hitler e seus asseclas. O Entre Linhas de hoje chega ao fim e deixa você com trechos do especial Autor por Autor de 2010 com Carlos Heitor Coni. O escritor e jornalista carioca nasceu em 1926 e morreu em 2018. Recebeu prêmios importantes como o Jabuti e o Machado de Assis, e entre seus livros consagrados estão Quase Memória e A Casa do Poeta Trágico. Até a semana que vem. Também uma coisa que me marcou muito, que eu não narrei até hoje, foi que eu fui fazer a primeira comunhão, aí me aceitaram, né? Tiveram que me aceitar para aprender catecismo. E a professora, no fim do curso, na véspera da comunhão, deu presente para todo mundo. Deu bolas, deu garrapeta, deu uma porção de coisas. Para mim, me deu um livro. E me viu um pouco triste, disse, mas por quê? Eu queria ganhar uma bola. Eu disse, não, eu achei que o teu futuro não é a bola, não. O teu futuro vai ser o livro. Eu não dava importância ao livro. E, no entanto, foi, digamos assim, uma estrada, foi um apelo que eu tive para o resto da vida.